Olá, tudo bem? A gente vai começar hoje. Esse é o primeiro vídeo da série Como Escrever Quadrinhos. Quem fala aqui com vocês é o Jean Danton, roteirista de quadrinhos, autor do livro Como Escrever Quadrinhos, o livro também Roteiro nas Histórias em Quadrinhos. E a gente vai estar falando em uma série de vídeos sobre algumas dicas, algumas características do roteiro. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante no roteiro, que é a verossimilhança. Verossimilhança significa o seguinte: quadrinho não é realidade. Quadrinho não precisa ser real. Ele precisa parecer real. Porque se o quadrinho fosse realidade, ninguém acreditaria que um cara sai voando pela cidade só porque ele está usando uma cueca vermelha em cima da roupa, né? Então, não precisa ser real. Precisa parecer real. Na verdade, esse conceito de verossimilhança, ele é muito antigo, ele vem do Aristóteles. Né? Aristóteles já falava sobre isso lá no teatro grego. Mas mais importante do que teatro, mais importante do que cinema, verossimilhança é essencial para entender os quadrinhos, porque o quadrinho trabalha muito com a imaginação, né? Então, assim, o leitor precisa acreditar que aquilo é real, por mais fantástico que seja. Para dar um exemplo dessa questão da verossimilhança e da realidade, esses dias eu estava lendo um texto de uma pessoa que dizia que o filme do Doutor Estranho não era um bom filme. Por quê? Porque ele não, o Doutor Estranho era um mago e ele não fazia magia de verdade, ele não recitava lá o que deveria ser a magia segundo o que a pessoa pesquisou. Mas pouco interessa isso. O importante é que as pessoas que estão assistindo o filme, ou lendo a história em quadrinho do Doutor Estranho, lembrando que ele é um personagem de quadrinhos, eles precisam acreditar que aquilo é real enquanto está acontecendo a história. Verossimilhante não é real, né? Para dar um outro exemplo aqui para vocês, de como às vezes o real é uma coisa e a verossimilhança é o oposto, foi o caso do Explorador Desconhecido. É uma série minha com o roteiro do Jean Okada. E quando a gente estava divulgando, surgiu um rapaz que disse que a história não era boa. Ele não tinha gostado da história. Por quê? Porque os personagens não usavam toquinha. E ele dizia, olha, na NASA todos os astronautas têm que usar toquinha e os astronautas de vocês não usam toquinha, por isso a história não é boa. Só que o que acontece é o seguinte, se você perguntar para qualquer pessoa se o astronauta usa toquinha ou não usa, a grande maioria das pessoas vai dizer que não. Por quê? Porque normalmente quando o astronauta tira uma foto, grava um vídeo, eles tiram uma toquinha, claro, é óbvio, fica muito feio, né? Fica ridículo. Então, na cabeça das pessoas, um astronauta de toquinha pode ser real, mas não é verossimilhante. Percebem a diferença? Tem que parecer real e não ser real. Né? E existem várias estratégias de verossimilhança que são usadas pelos roteiristas de quadrinhos desde que os quadrinhos surgiram, né? E essas estratégias elas foram melhorando com o tempo, foram se tornando um pouco mais complexas. Um exemplo muito interessante de estratégia de verossimilhança é a história em quadrinho do Alan Moore, David Gibbons, que é o Watchmen. O que o Alan Moore fez? Ele introduziu na história anexos que são... Então você tem um artigo científico, você tem uma página de jornal, você tem um prontuário do Rorschach, né? Olha só que interessante. A pessoa que está lendo a história é como se ela se sentisse que aquilo existia mesmo, né? Por quê? Porque, nossa, mas olha, o Rorschach existe, tem um prontuário de polícia dele, né? Lá quando ele foi preso, tem, olha, o Coruja existe, tanto que ele escreveu um artigo para uma revista sobre corujas e tal. Então, esses anexos, eles davam para quem estava lendo a impressão de que aqueles personagens existiam mesmo, que a história era real. Olha como é que funciona isso, né? Verossimilhança é fazer a pessoa entrar na história mesmo, não acreditar que aquilo é real. Né? E existem obras tão verossimilhantes, mas tão verossimilhantes, que eu chamo de hiperreais. O que é uma obra hiperreal? É a ficção que é tida como realidade. É exatamente essa estratégia levada ao seu extremo. Né? Ou seja, tão incrível a situação que as pessoas acreditam que é verdade mesmo. Aqui dois exemplos literários, Operação Cavalo de Troia, do Benítez,
e o Nome da Rosa, do Humberto Eco. Quem já leu O Cavalo de Troia, o Benítez diz que não é uma história de ficção. Ele diz que aquilo foi um relatório de um major dos Estados Unidos. Ele conta como é que ele conseguiu, a dificuldade, o serviço secreto norte-americano indo atrás dele, e a dificuldade dele para conseguir achar o documento, até que ele acha o documento e publica, né? E isso era tão verossimilhante que muita gente acreditou que a história era real mesmo, né? Até hoje ainda tem gente que acredita que a Operação Cavalo de Troia não é ficção, é realidade, né? O Nome da Rosa, quando surgiu, Humberto Eco disse que não era uma autoria dele, que ele apenas estava fazendo uma tradução de um livro escrito na Idade Média pelo Addison, que é o personagem secundário que vai acompanhar o padre que faz, né, o que é o detetive da história. E você vê como é que é interessante. Muita gente acreditou realmente que a história era apenas uma tradução do Humberto Eco. Posteriormente ele escreveu dizendo, não, não é, né? Foi uma brincadeira que eu fiz e é que as pessoas acabaram acreditando, né? Um outro exemplo interessante aí dessa questão da hiperrealidade é um personagem chamado Sentinela. Quem lê Marvel certamente conhece Sentinela. Sentinela é um personagem que as pessoas diziam que quando ele foi lançado dizia-se que era um personagem esquecido da Marvel, né? Teria sido o primeiro personagem criado pelo Stan Lee antes do Quarteto Fantástico. E muita gente acreditou, isso saiu na Wizard, inclusive eles foram muito detalhistas nisso. Eles criaram o desenhista que teria feito a versão do Sentinela, que teria desenhado lá no início da década de 60, mataram ele, colocaram uma notinha na Wizard e no site da Marvel, dizendo que o desenhista tinha morrido. E aí muita gente acreditou que realmente o Sentinela era um personagem que teria existido mesmo. Posteriormente, quando a história terminou, eles revelaram a verdade e disseram, não foi, né? Na verdade, foi uma estratégia de verossimilhança, mas funcionou muito bem, perfeitamente, né? E provavelmente uma das vezes em que essa estratégia de verossimilhança funcionou melhor foi com um personagem chamado Capitão Gralha e com o seu criador, o Francisco Ively. Quando a gente criou o Gralha, lá na década de 90, em 1997, a gente disse assim, poxa, mas seria mais interessante se o Gralha não fosse o personagem original. Ele fosse uma releitura de um personagem mais antigo, que era o Capitão Gralha, criado pelo Francisco Ively. Mas assim, o Capitão Gralha era um personagem e o Francisco Ively era um personagem, né? E eu escrevi um texto antes da história do Gralha, contando a biografia um pouco do Iverton. A gente colocou a capinha aqui da primeira história em pequenininha, formatinho, né? A gente colocou uma página da história, a origem do personagem. E foi muito interessante porque os dois eram personagens, tanto o Capitão Gralha quanto o Francisco eram personagens. E as pessoas acreditaram que ele era real mesmo. Ele quase foi homenageado por uma escola de samba. Ele ganhou prêmio, surgiram matérias de jornais falando do Iverton, etc. Né? E você vê o que é, uma estratégia de verossimilhança. As pessoas acreditaram tanto que aquele texto era real, foi uma coisa parecida com o que o Alan Moore fez lá no Watchmen. Né? A gente colocou um anexo com uma parte da ficção e as pessoas acreditaram que aquele anexo não era ficção, era realidade. Isso é a estratégia de verossimilhança levada a seu extremo, ao ponto da obra se tornar hiperreal. Ok? Bem, a gente fecha aqui, esse é o primeiro vídeo. Eu peço que vocês assinem o canal, né? Curtam aí esse vídeo. E quem tiver interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, pode adquirir o livro Como Escrever Quadrinhos. O meu e-mail está aí, é o profivancarlo@gmail.com. Ok? Tudo bem? Um abraço. Até a próxima.